Ora viva e sejam bem-vindos ao quinto episódio de 3 Já é Companhia, uma tertulia de cinema mensal exclusiva aqui do YouTube. Parámos em agosto e estamos agora de volta para mais uma conversa. O meu nome é Rui Alves de Sousa e a completar o painel encontram-se os ilustres António Araújo, dos Olá. podcasts Segundo Take e Universos Paralelos, e Tiago Laranjo, sempre original. Sempre original. Tiago Laranjo, que podem encontrar todos os sábados numa barbearia da Califórnia. Não. Já te enganaste que não pode. Que podem encontrar todos os sábados numa barbearia da Califórnia à espera de recolher os pelos aparados do bigode do Tom Selleck. Tem graça porque é verdade. Não, tenho 100% certeza que não é verdade, mas pronto. Não. Bom, cá estamos. Para quem nunca viu, basicamente isto é um programa dividido em duas partes. Na primeira falamos sobre um tema e na segunda falamos de um filme associado a esse tema. Qual é que é o tema deste episódio? Era isso que eu ia desde já começar a falar, Tiago. Começamos Vamos, antes disso, começo por fazer uma questão aos nossos espectadores. Espectadores, há quanto tempo é que não leem um livro? Não é preciso responderem, é uma pergunta retórica. Nem pensei em ir pegar naquele romance que deixaram parado há 3 meses, ficou enfiado em 2 séries da Netflix, mas vamos falar de filmes baseados em livros. Para os mais atentos, pode ser uma forma interessante de recriar ou até melhorar certas obras da literatura. Para os mais preguiçosos, é apenas uma maneira rápida de apanhar as ideias gerais de um livro de leitura obrigatória na escola. Mas quantas vezes é que ouvimos pessoas a dizer que uma adaptação de um livro é uma desilusão? Há razão em dizer algo assim? Será que a fidelidade a uma obra literária traduz-se diretamente em bom cinema? É o que vamos explorar hoje, as relações entre a palavra escrita e a sua transposição para imagens, pegando também no exemplo concreto. Um filme que foi adaptado de um dos romances mais famosos da década de 80 e que é, na minha opinião, subestimado. E por isso é o que vamos falar hoje aqui. Mas primeiro, a fazer a pergunta com a qual intitulei este episódio aos nossos comentadores. António e Tiago, os livros são melhores do que os filmes? Não sei qual de vocês é que quer responder primeiro. Eu tenho só uma pergunta. Nós não fizemos já este episódio no Human Factor? Ou esse foi sobre o quê? Estou muito confuso agora. Não, esse para Essa foi para a confusão do Rui. Esse é para situar os nossos espectadores. Quando nós falámos do Human Factor, que eram os últimos filmes dos realizadores, achei que eram as adaptações. Até fui ler o livro e tudo do Human Factor para fazer a comparação. Mas acho que deveríamos ter pegado outra vez no Human Factor. Portanto, neste episódio, se quiserem voltar a falar do Human Factor... Mas... Não é assim tão interessante, Tiago, mas agradeço. Mas já agora, perguntar-vos, então, o que é que vocês acham? Os livros são sempre melhores do que os filmes? Ou o que é isso de um livro ser melhor do que um filme? Como dizia o meu tio racista, cada macaco no seu galho. Portanto, eu acho que tanto um livro tem espaço para ser um livro e um filme tem espaço para ser um filme. Okay. E com isto eu despeço-me e até para a semana. Até à próxima. Eu também rejeito essa ideia feita de que um livro é sempre melhor que o filme e que um livro tem sempre mais detalhes e que num livro pode-se explorar mais as personagens e que num livro pode-se perder mais tempo, porque na realidade, quer dizer, faço das palavras do Tiago minhas, mas vou quais delas? Ser racista. Okay. Das palavras do teu tio, na verdade. Okay. Mas isto são dois meios diferentes. O que aconteceu foi que o cinema ganhou uma tradição que está completamente enraizada e que ainda hoje continua, de ir buscar inspiração em livros. E continuamos a ter muitas adaptações e muitas vezes nós ouvimos precisamente isso. O filme não é igual ao livro, mas nunca será, não é? São meios de expressão diferentes.
um é um meio escrito, outro é um meio audiovisual. Agora, o que se pode discutir é o que é isto da fidelidade a um livro, não é? Exatamente. É a fidelidade a tudo aquilo que acontece, a todos os acontecimentos, é a fidelidade à sequência dos acontecimentos, à narrativa, é a fidelidade a um determinado espírito do livro. Isso aí são discussões muito mais interessantes que se podem ter, até porque eu acho que há boas adaptações que dão a volta ao texto, há boas adaptações que quase ignoram o texto, e são boas adaptações porquê? Pronto, isto são discussões muito mais interessantes a ter do que comparar alhos e bugalhos. Sim. Mas, são coisas que não são comparáveis, não é? Mas apesar disso, e eu concordo 100% com as vossas opiniões, só que apesar disso, passados 126 anos de história do cinema, continuamos com essa conversa. O que mais me faz confusão não é as óbvias diferenças que existem entre os dois meios e que as pessoas tendem a comparar, tudo bem. É mesmo essa questão de dizer que uma coisa tem de ser melhor do que a outra. Ou seja, como é que tu consegues comparar um texto escrito com uma transposição para imagens que, se for totalmente fiel, poderá ser uma verdadeira bodega? Quer dizer, por exemplo, uma das coisas que eu gostava de pegar neste tema é a questão dos livros consagrados. Não é? Nós hoje vamos falar de um filme que não foi adaptado de um livro dito consagrado canonicamente, mas foi um livro muito popular e a nível de crítica também. Mas, por exemplo, pegar naqueles grandes clássicos da literatura e fazer adaptações, eu não sei. A Bíblia? Sim, exatamente. Grandes clássicos de ficção científica. Disseste consagrados e eu fui logo. Não, por exemplo, o Grande Gatsby. O Grande Gatsby. Existem para aí 3 ou 4 adaptações do Grande Gatsby. Eu vi a do Jack Layton com o Robert Redford. Nunca tive grande paciência para ver a mais recente do Baz Luhrmann. Mas são aqueles livros que têm vida própria, não é? Quer dizer, tu pegas naquele livro e fazes uma adaptação e é quase automática, a adaptação vai ser sempre uma coisa menor ao pé do original. A não ser que sejas grande fã do livro, há alguma razão para ver mais do que uma adaptação do Grande Gatsby? Pois, não sei se alguma delas é realmente boa. Eu não desgostei da do Jack Layton, já vi há uns anos, mas também não diria que é um filme imperdível. Eu vi esse filme na escola, penso eu que no 12º, quando estava a ter inglês, e na altura achei uma tremenda seca, mas confesso que se calhar, para já não voltei ao filme, e se calhar na altura não tinha propriamente a capacidade de absorver aquilo. Sendo que na altura li o livro também e gostei muito do livro. Só que eu penso que, já agora, só voltando um bocado atrás naquilo que tu disseste porque esta necessidade de estar a dizer que uma coisa é melhor que a outra. Olha, eu tenho essa dificuldade mesmo quando comparamos filmes. Esta obsessão por fazer toques, este é melhor do que aquele. Eu nem sequer consigo qualificar as coisas a esse ponto. Eu cada vez mais gosto de apreciar uma boa obra e não estar preocupado em que posição de um ranking qualquer fictício fica. Agora, neste caso que tu pegaste do Great Gatsby, é curioso porque eu penso que estes livros ditos clássicos também acabam por depois sofrer, quando há adaptações, de um certo rigor formal que todos os adaptadores, parece que se sentem obrigados a seguir. Sim, e eu penso é uma atitude quase subserviente em relação ao livro. Não é? Sim, e respondendo à questão do Tiago, porque ver mais do que uma adaptação? É ver se alguém consegue introduzir algum sangue novo naquela história, ou se consegue dar uma nova roupagem. Sim, mas se não tiveres nenhum fascínio pela história, não sei. Bom, quer dizer... Não estou a apontar o dedo ao Grande Gatsby. Não, mas imagina... O ter o fascínio também pode funcionar ao contrário. Não é? Mais depressa ficas desiludido porque o filme não produziu as imagens que tu fizeste na tua cabeça ou não reproduziu o sentimento que tiveste ao ler, não é? Eu acho que depende de cada caso. Imagina que o Grande Gatsby tinha uma adaptação feita pelo Hitchcock, outra feita pelo Howard Hawks e a do Jack Layton. Eu ia ver as 3, porque agora, é assim, existem 400.937 adaptações das Viagens de Gulliver e eu não vou ver todas. Ou das Mulherzinhas.
que a cada 5 anos, bem, não sei, não fiz as contas, mas isto tu dás por ela e parece... Ou do Macbeth do Shakespeare, não é? E são todas... Olha, o Macbeth do Shakespeare é um bom exemplo. Trono de Sangue do Kurosawa, tens o Macbeth do Orson Welles, tens o Macbeth do Polanski e tens agora o do Joel Cohen. Não são 4 adaptações que, tendo em conta quem se envolve, não terias interesse em ver. Eu vi 2 delas e gostei bastante de ambas. Mas, pronto. Tenho a certeza que vi a melhor adaptação das Mulherzinhas. É uma piada? Queres partilhar? Não. Não posso partilhar. É um vídeo privado. Feito numa escola? Prostitutas anéis. É o que elas dizem que são. É o que elas dizem. Agora já ninguém acredita quando pedem o bilhete de identidade. Mas vamos pegar aí outra vez na questão da fidelidade, porque é uma coisa que também me chateia um bocado, porque há muito aquela coisa de agora está quase a sair o novo filme do Denis Villeneuve, que é a nova adaptação do Dune, e há muito essa coisa de ser fiel ao livro e de dar a experiência mais próxima possível do livro. Isso não acaba por ser um pouco enfadonho? Que se tu tiveres só esse mindset... Aí se calhar também depende do que lês em termos de reações, porque se fores perguntar a fãs de Tolkien, não é, de Senhor dos Anéis, e o que é que para eles é uma adaptação fiel, eles, quem diz Senhor dos Anéis diz Frank Herbert e Dune. Sim. A reação deles para uma adaptação fiel será algo literal, ou desta responsabilidade quando o quadro vem só para uma pessoa. Espera, o melhor é com o oráculo, mas diz... Com o oráculo. Ou seja, para eles, para esse tipo de fãs que defendem as suas obras favoritas de uma forma, passa a redundância, fanática, para eles uma adaptação fiel será uma adaptação literal. E tu vês, por exemplo, O Senhor dos Anéis foi fantástico quando o Peter Jackson pegou novamente no The Hobbit e esticou e meteu palha naquilo. A coisa já não correu assim tão bem. Isto para dizer não sei o quê. Não, mas o Hobbit é... Só dizer esta nota. O Hobbit deve ser a adaptação mais longa no sentido de comparar número de páginas para número de minutos de filme, não é? Porque é um livro de 130 páginas. É um livro de crianças com uma fonte bem grandinha. Exatamente. Pronto. Mas, por acaso, ainda antes de chegar ao Hobbit, o que eu penso que o Tiago estava a tentar dizer é que acaba por ser uma situação em que tu és preso por ter cão e por não ter. Porque, no caso do Senhor dos Anéis, eu lembro que, para quem leu, sabe perfeitamente da grande polémica que foi na altura da estreia, apesar do sucesso do filme, da omissão do capítulo do Tom Bombadil, não é? Que seria um desvio completo à narrativa numa adaptação para cinema, que eu penso que foi uma omissão muito bem feita. No entanto, tiveste aquelas pessoas que eram fanáticos do livro a dizer não, isto é parte integrante e tinha que existir. Por outro lado, quando chegas ao Regresso do Rei, por exemplo, e tu queres dar uma conclusão a todas as linhas narrativas e personagens que tu introduziste, tens as pessoas a queixarem-se que aquilo tem 7 finais e que nunca mais acaba e que devia ter acabado logo. E, portanto, quer dizer, não há forma de agradar a gregos e troianos e de conseguir fazer algo que seja completamente fiel e que agrade quem quer essa tradução literal ou quem queira ver algo separado do texto original, não é? Mas, no caso... Sim, diz. Bolas. Já sei. Já que estamos em Peter Jackson, não nos podemos esquecer da sua adaptação mais controversa, que foi o do The Lovely Bones. Eu não li o livro, mas e aí tem a ver com uma escolha mais de tom e estilo, que vai de encontro ao filme que vamos discutir, que é pegar num livro com um tema não muito amigável em termos de como tu o aproximas e como é que o transpões para o grande ecrã, e ele
ainda muito, talvez, ressacado de efeitos visuais, faz ou fica ali no meio termo entre um filme de grande espetáculo e um filme de que seria talvez o ideal, um filme de baixo orçamento para retratar porque aquilo trata de uma jovem que é assassinada e depois vai para o céu e tem uma vida. Eu estou um resumo horrível daquele livro que eu não, mas as linhas gerais andam por aí. Trata-se de um homicídio de uma rapariga que, pelos vistos no céu, tem uma vida melhor. Não sei se estou a... Não, eu não vi o filme. É qualquer coisa assim. E aí, morte, contente, borboletas e... Não, a questão também pode ter sido, quer dizer, proposita, porque, quer dizer, a palavra escrita pode ser interpretada de mil e uma maneiras, não é? Quer dizer, pegando outra vez no Macbeth, podes fazer uma comédia daquilo exatamente com as mesmas palavras, ou a maior tragédia de todos os tempos. Tudo depende da abordagem. A minha questão é mais essa questão de, por exemplo, também ouvi muito, não é? E tu és da mesma geração que eu, Tiago, a questão do Harry Potter, os livros do Harry Potter são tão melhores. E a questão é essa, quer dizer, o que é que eu prefiro um filme que seja radicalmente diferente do livro e que se mantenha igual em espírito ou o que seja, do que fazer uma compilação de melhores momentos do livro, exatamente, coladas por um fio muito ténue de narrativa que só está ali para suportar esses melhores momentos. Concordo. Isso leva-me ao Dune, que não é tão radical no sentido de reescrever a narrativa, ao Dune, e já agora estamos a falar da adaptação do David Lynch de 85, não é? Onde eu tenho para mim que o Dune é uma grande adaptação falhada, no sentido em que é um filme de uma enorme beleza visual, muito ambicioso, e que nitidamente, por problemas na produção, por problemas na pós-produção, por se calhar falta de controle do David Lynch na edição, apressa o último terço e condensa aquilo que no livro era muito mais expansivo. É como se eles... Não sei se vocês leram o livro, mas daquilo que eu me lembro na altura em que o li, e depois comparando com o filme, é que é como se o Lynch tivesse feito o filme ao ritmo que era suposto ter até o último terço, e depois o último terço o tenha que ter condensado em 15 minutos. E, portanto, eu penso que é aí que depois muita gente ficou desiludida em termos da adaptação, porque realmente não é uma boa adaptação. Muita coisa se perde. Agora, eu nunca me vão ouvir falar mal do Dune, porque eu vi esse filme quando era miúdo e eu, interessado por ficção científica como era, tudo aquilo era estranho, não é? E era alien, era diferente, e tudo aquilo me fascinava. Mas e aquele sentido épico, não é? Sim, mas acho que o que conta é se o filme, de facto, tu lendo ou não o livro, se podes ter uma experiência boa ou não. Por exemplo, em relação ao filme que nós vamos falar hoje, o Roger Ebert, o crítico, na altura, disse que talvez pudesse ter gostado mais do filme se não tivesse lido o livro antes. E a questão é essa, porque o problema, eu sinto, mais até de ler o livro antes do que ver o filme antes, é que o livro impõe-te um universo muito maior, não é? Tu passas muito mais tempo com aquelas personagens de um livro do que num filme. E é claro que depois ver o filme vai ser uma experiência como vai ser diferente, obviamente, mas se tiveres muito o livro presente, vai afetar um pouco a experiência que tu vais ter, e se calhar o filme não tem culpa. A culpa é só da tua percepção. Se calhar vais-te negar a um bom filme, porque olha... Deixa-me dar-te o exemplo extremo disto, que é a questão do Stephen King, ou do Stephen King, desculpem, e do Shining, não é? O Stephen King é o irmão francês dele. Não, é irmão do Stefan Zweig. Apesar da forma como se escreve, supostamente é Steven, como se tivesse um V. Adiante. O Kubrick fez um filme que não é uma adaptação fiel do texto, e o King é assim. Se tu mudas uma vírgula, ele não gosta da tua adaptação. No entanto, é um filme que tomou uma identidade própria, tomou uma vida própria, e toda a gente o reconhece como um filme do Kubrick, em primeiro lugar, e só depois do King. E quando o King faz uma adaptação fiel, escrita por ele, se não me engano, foi ele que escreveu o argumento da minissérie para TV,
realizada pelo Mick Garris, é sei lá, é uma coisa aborrecida, não é? Que não mete medo a ninguém e que não é marcante, porque lá está. Não, olha, O que o Kubrick fez foi pegar num material de base de onde adaptou, massageou e construiu uma experiência audiovisual, uma experiência de cinema, não uma experiência de estar a reproduzir num ecrã aquilo que está escrito num papel. Mas olha, mas falando do Stephen King, por exemplo, a adaptação, eu li o Misery e depois vi o filme. Eu acho que o filme é muito melhor que... é muito... Vá, calma, agora também não posso dizer, se também não aceito que os livros sejam melhores que filmes, os filmes também... Mas gostei mais do filme, fiquei mais preenchido pelo filme, porque o filme não tem as gorduras todas que o livro tem para contar a mesma história. É muito mais direto e eu sinto que aquela história ganha com essa abordagem. Portanto, é isso, quer dizer, às vezes há histórias... É um pouco como aquela coisa dos livros de segunda, não é? Quer dizer, a chamada literatura de aeroporto, ou os livros de segunda, com aspas, são ideais para o cinema porque parece que já estão feitos quase para serem filmes. E o caso das histórias do Stephen King, algumas delas são adaptadas diretamente para o cinema e funcionam muito bem, como o Carrie, que é quase uma adaptação literal, só não tem a parte do depois dos acontecimentos, as investigações e não sei o quê. E tudo isto para dizer isto, pronto. Não, mas espera aí, deixa-me pegar nisso do livro. Eu dou-te o exemplo máximo do livro de Cordel transformado em obra-prima da sétima arte, que é o Padrinho, não é? Sim, tens o livro do Mário Puzo, era um livro, enfim, não sei se pode chamar que era um livro de aeroporto, aqui, mas não seria literatura digamos, da mais conceituada. E eu, já agora, eu estou a falar, eu o Padrinho nunca li, eu estou a tentar falar de filmes. Não, tens outro, Psycho, por exemplo, do Hitchcock. Certo. Tens o Jaws, mesmo o Jaws do Peter Benchley. Eu não sei se é um livro assim tão consagrado. Dizem que não, eu também nunca li, sim. Já o Padrinho... Dizem que não é grande coisa. Sim, já o Padrinho eu li o livro, e não acho que seja um mau livro, muito pelo contrário, mas já está quase preparado para ser um filme, ou seja, está muito bem estruturado. As únicas coisas do livro que não estão no filme são a história do Johnny Fontaine, o cantor, que é muito mais prolongada no livro do que no filme. E a história... eu lembro-me que há umas certas sequências sobre backstories de algumas personagens secundárias, como o polícia corrupto, o Capitão McCluskey, aquele que... Depois Michael Corleone, enfim, Alveja... Não sei se isto assim é uma forma verbal correta, mas pronto. Alvejem. Eu acho que é. Alvejai. E depois também o final, que é diferente, que foi filmado, mas que depois só passou na versão para televisão, ou o que foi. Mas é um livro já muito bem estruturado para cinema, e que também já tem a parte de prequela que está no segundo filme. A história de origem do Vito Corleone está no livro. Mas olha, o livro que eu li, que enquanto li eu dizia isto está escrito praticamente para ir ser filmado, e era quase como se fosse um argumento recheado, deu origem a um filme que era uma seca, que é o Código da Vinci. Tu lês o Código da Vinci do Dan Brown e é assim, este homem escreveu isto quase a pensar num argumento. Estes capítulos são quase cenas. Obviamente que há aqui alguma explicação e alguma coisa que não estaria num argumento para cinema. Sim. Não é? Claro. Que só descreve a ação e diálogos. No entanto, o filme e sendo que o livro é a literatura de aeroporto, mas é emocionante e tu vais ficando de capítulo para capítulo intrigado com o que vem aí. No entanto, o filme é uma seca tremenda. Quer dizer, eu acho que ia adormecendo nesse filme. Mas o Tom Hanks corre muito. O Tom Hanks está sempre a correr. Pois corre, mas não é particularmente emocionante. Porque eu confesso que ver o Código da Vinci com 12 anos numa sala de cinema completamente recheada de pessoas foi uma experiência muito gratificante. Imagino. Bem, devias ter nascido mais cedo, então.
Eu lembro-me bem do fenómeno, caramba, isto já foi há quase 20 anos, mas lembro-me bem do fenómeno que foi. Sim, espera, sim, 2006, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos faz 20 anos. Mas não esquecer uma adaptação muito preciosa na história do cinema, que é o Wired, do Bob Woodward. Estás a falar da história do John Belushi. Não, é uma adaptação que eu estou muito curioso para fazer essa experiência. Ler o livro do Bob Woodward e... Mas já agora, só dando um bocadinho de contexto às pessoas, pronto, basicamente o Wired é um filme baseado na biografia do John Belushi, feita por Bob Woodward, sim, um dos jornalistas do caso Watergate. Dando contexto às pessoas normais que não sabem do que é que se está a falar, não é? Sim. E o filme, eu acho que o livro é uma biografia no sentido estrito do termo, certo? Não é uma biografia ficcional. Já o filme faz o próprio John Belushi morto ver a sua vida, que é o melhor dispositivo. Há aí outros elementos, porque o Bob Woodward, apesar de ter sido um dos elementos, um dos jornalistas do Watergate, não é a pessoa mais credível do mundo, e inclusivamente acho que o nosso amigo Friedkin tem uma relação muito, muito conflituosa com o Bob Woodward, e mesmo acho que a família do Belushi não gosta muito propriamente dessa biografia, onde ele não terá sido 100% factualmente correto. Portanto, já há aqui muito mau sangue à volta, ainda antes de chegar à adaptação para cinema. Estando eu a falar, mais uma vez, gosto sempre de fazer ressalva, não vi o filme, nem li o livro, mas já fui apanhando algumas histórias sobre esse Wired. Ainda uma outra adaptação fantástica, e quando eu digo fantástica, não estou a dizer fantástico, que é o Congo, do Frank Marshall, uma adaptação do livro do Michael Crichton, que o original supostamente é um techno-thriller em Crichton. Não, disse a mesma palavra. É assim, eu digo Michael Crichton. Portanto, Espera lá, isso não é o que faz o Super-Homem. Sim. Não, mas em que supostamente o livro lá está, um techno-thriller. Há Michael... E o filme é só um filme de série B com o Bruce Campbell a disparar lasers no terceiro ato contra macacos e alguém a não comer o Delroy Lindo e o seu bolo de sementes de sésamo. Mas desculpa, tu disseste Bruce Campbell, isto não é um filme com o Bill Paxton, não? Não, esse é o Mighty Joe Young. Mighty Joe Young. Vamos lá ter os nossos primatas cinematográficos dos anos 90 em ordem. Vamos confundir os nossos macacos. E quem me dera amigo original, grande Joe Young, tivesse o Bill Paxton. Não, estou. Eu não sei nada quanto a macacos, mas citando o Rui Moreira, eu não sou uma banana. Portanto, vocês fiquem lá com as vossas coisas. Mas vocês já viram... já tiveram alguma experiência de lerem um mau livro e depois irem ver o filme e o filme era bom? Não, nessa forma não. Agora, conta. Já tive experiência. Bem, não sei se li o livro primeiro, não é? De ler um livro muito bom e ver a adaptação muito boa, e a adaptação não é nada fiel. E são adaptações que reinventam ou que destilam eu histórias. Sei o que é que vais dizer. Conta. Bem, eu tenho 2 exemplos. Um deles acho que é o que tu sabes, que é o Blade Runner. Não é? Que tenho aqui, olhem lá o Blade Runner aqui. Espetacular. E nada disto foi combinado. Não, por acaso não, de facto não foi, mas sim. Que já agora o livro, o original do Philip K. Dick, é Do Android's Dream of Electric Sheep. Mas o outro exemplo é também o Trainspotting, do Irvine Welsh, que eu não sei se vocês já leram, mas que também é muito mais expansivo do que o filme em termos de personagens, situações que até são quase episódicas e onde não há um fio condutor da narrativa, e de onde a adaptação é brilhante, e já podemos voltar ao Blade Runner daqui a nada, mas a adaptação no Trainspotting é brilhante porque ele
acaba por fazer uma seleção de personagens, uma seleção de acontecimentos que quase não estão ligados e com isso montar uma narrativa que não existia no livro. E isso para mim é um exercício muito interessante. No caso do Blade Runner, eu, se não me engano, só há uma cena em comum entre o livro e o filme, que é o teste que o Deckard faz à Rachel, o Voight Kampf, para quem conhece o filme. Não o teste de gravidez, isso está noutra cena. Não, isso é nas cenas cortadas. Mas essa cena é relativamente parecida e existe quase integralmente intacta no filme, na adaptação, mas depois todo o resto do filme, todo o setting, já agora, a premissa também é a mesma, não é? A premissa também é a mesma, o que dá o arranque à narrativa. Mas depois tudo o resto é diferente, só que lá está. O espírito é de tal forma captado que o próprio Philip K. Dick teve a oportunidade de ver imagens antes de morrer, porque eu acho que ele morreu antes do filme ter estreado. Mas acho que... Parece que foi a última coisa que ele viu antes de morrer. Foi umas imagens do Blade Runner que alguém projetou e depois... Foi o que o Matheus reza. Não, mas antes pelo contrário, acho que o Ridley Scott teve a oportunidade de lhe mostrar imagens daquela cidade futurista e tudo mais, e que o Philip K. Dick terá exclamado qualquer coisa do género: como é que vocês fizeram isto? Vocês entraram na minha cabeça. Ou seja, apesar de lhe terem mudado o texto, não é? Daquilo que era... Não, desculpa. Eu acho que o Philip K. Dick disse isso quando lhe estavam a fazer uma lobotomia. Vocês fizeram isto a entrar na minha cabeça. Não, mas só dizer em relação à... Feita em Portugal, na casa-mãe. Sim, exatamente. E neste momento, sem querer, estou a homenagear Harrison Ford, porque estou a apontar o dedo em relação a pessoas. Ele faz muito isto nos filmes. Há toda uma montagem de compilação de momentos do Harrison Ford a apontar dedos em sempre. Where's my family? Mas eu também li o Do Androids Dream of Electric Sheep e depois de ver o filme, e voltei ao filme já várias vezes, depois de ler o livro, e são dois objetos de facto muito interessantes. O filme, por todas as razões e mais alguma que toda a gente conhece, e o livro, por ser do que eu me lembro, foi o primeiro livro do Philip K. Dick que li, é muito mais uma parábola sobre a estratificação social do que o filme. Porque, basicamente, as ovelhas elétricas naquela sociedade futurista, os humanos têm animais elétricos em casa e o animal elétrico que tu tens define o teu status na sociedade. E o status máximo é aquele das pessoas que têm uma ovelha elétrica em casa. E toda a história do filme depois também anda à volta da caça de uns androides. Daí a pergunta do título: será que os androides têm a mesma preocupação dos humanos? Neste caso, será que os androides sonham com ovelhas elétricas? É um livro muito bom. Mas por acaso, já agora falando do... Tens material suficiente para fazer um filme só com esse conceito de animais e... É fantástico, o livro é fantástico. Mas já fantástico. Agora... Sim, pegando... Sim, as caixas de disposição e todo o elemento pseudo-religioso que existe, toda a temática da empatia, isso de certa forma perde-se nas mãos mais clínicas do Ridley Scott, e concordo absolutamente com o Tiago. Era pegar aí e fazer outro filme igualmente bom tirado dali. Sim. Mas pegando já agora no Philip K. Dick, há um livro dele que eu gosto muito que se chama Ubik. Esse livro é completamente... É outra coisa, é o livro mais... Eu já li vários livros do Philip K. Dick e esse tem um imaginário que é quase infilmável, inadaptável. Mas já várias vezes tentaram pegar nesse livro e nunca chegou a ser concretizada uma adaptação. E eu queria vos perguntar se do que vocês conhecem de livros que leram, que há alguma coisa que vos tenha feito dizer: isto não dava um filme nunca na vida. Acho que eu não sei se esse conceito existe. No caso do Philip, no caso deste livro, não é a questão de ser fiel ou não, é porque é uma coisa tão fora da nossa realidade, porque lida com a morte e o facto de deixares o teu corpo num determinado planeta. É uma coisa, aquilo, eu lembro-me que o livro de facto outra coisa. Mas quantas vezes não ouviste isso de vários projetos que, sim, não foram feitos durante não sei quantos anos? Isto é impossível ser filmado, e depois, mais tarde ou mais cedo, claro, há muitas adaptações que ficaram pelo caminho. E também há outro... Ok, desculpa. Mais uma vez, não li este livro, mas daquilo que eu conheço,
desde que o David Cronenberg adaptou o Naked Lunch, eu acho que tudo é filmado, não é? Pois, sim. Porque... Mas lá está, o David Cronenberg tem aquele raciocínio, e tenho a certeza que já mencionei isto noutro ilustre episódio deste programa que nós fazemos os três, que é o desconstruir o livro por completo para depois voltar a construir. Ou seja, deitar tudo abaixo e depois não respeitar nada, destruir tudo. Sim. E nem que seja o caminho do Trainspotting, não é? Que é tirar elementos e depois construir algo com eles que respeite o espírito, se não a letra, não é? Agora, também vos vou dizer que algumas das minhas adaptações preferidas, e isto é curioso porque comecei a detectar um padrão quando comecei a listar para falar aqui com vocês hoje. Algumas das minhas adaptações preferidas são adaptações que são fiéis ao texto, curiosamente, só que também ao espírito. E, na comparação livro-filme, obviamente que parecem adaptações mais bem conseguidas quando combinam as duas, não é? De serem fiéis ao texto e ao espírito. E eu posso aqui correr, e depois se quiserem comentar alguma delas, alguns dos meus filmes favoritos que são adaptações são o Alta Fidelidade, High Fidelity, do Stephen Frears, que curiosamente muda uma história que é inglesa para os Estados Unidos sem perder uma pitada daquilo que é o espírito do livro do Nick Hornby. Curiosamente, estávamos a falar de David Cronenberg, o Crash, do J.G. Ballard, que eu acho que é completamente... ou seja, eu não me lembro se narrativamente se tudo o que acontece no livro está no filme e vice-versa, mas lembro-me de estar a ler o livro e rever o filme e pensar que aquilo era das adaptações mais fiéis em termos daquilo que eu tinha lido até hoje. As pessoas dizem que o filme é difícil de ver, que experimentem ler o livro, caramba, porque o que é fascinante no Crash, eu li o livro há uns meses, acho que até foi o primeiro livro que li este ano, ou o último do ano passado, já não sei, é que o livro, as descrições que o Ballard faz dos acidentes, aquilo tem um pormenor de todas as peças do carro. Caramba, aquilo é fantástico, quer dizer, essas descrições nunca li nada assim. Agora, depois o livro tem aquelas partes mais a roçar o pornográfico, não é? Das descrições sexuais e assim. Eu sinto que o filme também ganha por ser muito mais direto e tirar grande parte das gorduras que às tantas tornam o livro um bocadinho cansativo, porque 300 páginas daquilo, é duro. Bom, mas a experiência de um e do outro acabam por mexer com as entranhas da mesma forma, não é? Sim. Só tenho mais dois exemplos. Se bem que eu acho que o livro é muito mais... o filme já é repugnante por si só e já é escabroso por si só, mas acho que o livro chega a um patamar que roça mesmo a pornografia, muitas vezes. Pelo menos na tradução, senti muitas vezes que estava a ler pornografia. Mas pego nesse teu sentimento e falo então do meu outro exemplo que aqui tenho. E este sim, tal como tu, não querendo dizer sempre que uma coisa é melhor que outra, derivo muito mais prazer do filme do que derivei do livro, que é o Psicopata Americano, do Bret Easton Ellis, que eu acho um livro completamente gratuito e enfadonho às vezes, e o filme consegue ser fiel, consegue condensar, consegue fazer umas artimanhas muito engraçadas, incluindo, aproveitando aqueles textos dos capítulos em que ele fala sobre o Genesis e sobre o You Will Use in the News e sobre a Whitney Houston, e incorporar no filme, e depois consegue-lhe dar um twist humorístico que eu ou não encontrei no livro porque não está lá, ou não tive a capacidade de percepcionar isso quando lia. E lá está. Comecei por dizer que não gosto de comparar as coisas e chamar isto é melhor do que aquele, mas para mim o filme dá muito mais gozo do que o livro. No caso, deixa só dizer, do Psicopata Americano, eu comecei a ler o livro antes de ver o filme, passado 30 páginas, fiquei. Isto é demasiado anos 90 para mim. Eu resisto muito a demasiadas marcas temporais em livros e não estava a gostar do estilo. Quando chegaste à parte do ratinho, não é? É ratinho ou é um esquilo? Já não me lembro.
Já não me recordo, honestamente fiquei... E depois fui ver o filme e caramba, e fiquei. A sério que pegaram neste livro e fizeram um filme tão mais... também não li. De muito melhor gosto. De muito melhor Sim. gosto do filme. Sim. E depois temos fenómenos como escritores tentarem adaptar os seus próprios livros, não é? Escritores que depois acabam por não serem talentosos no formato de argumento e escrevem algo extremamente penoso que é rejeitado logo ao início. Como por exemplo? Queres dar algo exato? Ia perguntar ao mesmo. Não me lembro. Epá, mas por olha, acaso... desculpa, deixa-me só dar o meu último exemplo, que curiosamente vai ter aqui uma tangente com aquilo que o Tiago disse. Porque o meu último exemplo é uma adaptação de um livro por um ex-escritor transformado em argumentista, mas neste caso, para mim, de sucesso, que é o Never Let Me Go, um livro do Kazuo Ishiguro, adaptado pelo Alex Garland, realizado pelo Mark Romanek. E para mim isto é um livro e um filme criminalmente pouco visto e pouco lido, e que eu recomendo vivamente. Uma ficção científica muito discreta, distópica, que na realidade é uma história muito humana. O cartaz não ajuda. O cartaz não ajuda. Bom, mas isso cartaz não podemos julgar um livro pela sua capa, não é o que se diz sempre, não é? Sim, é isso. Mas já diz o ditado, mas podes julgar um filme pelo seu cartaz. Sim, tu podes julgar a Velocidade Furiosa 9 pelo cartaz. Pode. Bem, eu para defender o cartaz, ou melhor, para defender o Never Let Me Go tendo um cartaz mau, vou ter que defender de que tens que ver primeiro o Velocidade Furiosa 9 e não olhar para o cartaz. Não, mas isso também digo, por exemplo, hoje fui ver o último filme do Woody Allen e também digo, o cartaz resume o filme, mas não tens mais espera mais do que está no cartaz. Bom, mas lá está, há melhores campanhas de marketing do que outras, não é? Sim, verdade. E a arte de fazer um cartaz não é para todos, muito embora qualquer sei lá, gajo mal pago com um Photoshop pense que pode fazê-lo, não é? Sim, exatamente. Não tinhas mais algum exemplo na tua lista? Ou... Não, na prática já não tenho mais nada para dizer, portanto podem agora levar isto onde quiserem. Então, não sei se queres também falar de algum exemplo, Tiago. Sim. De quê? De algum exemplo também, de alguma adaptação que gostes particularmente? Ou... Não, podemos ir para o Bonfire of the Vanity. Está bem, então antes de... Diz. Se eu me lembrar de algum... Não era para ter revelado já o título, pois não? Não, sim, ouve, está no título do vídeo. Ok. E mostraste-o na tua t-shirt. Pois. Sim, mas as pessoas podiam ter visto lá. Tom Hanks, eles vão falar do... Eles vão falar do Forrest Gump. O Rui disse 3 ou 4 vezes que era deste filme que íamos falar. Verdade. Já agora, Rui, na tua introdução, não sei se ficou claro, o que é subestimado, na tua opinião, é o filme, não o livro. Não é? O livro sim, exatamente. O livro foi um sucesso, o filme foi subestimado. Mas já agora, antes de partirmos para o Bonfire of the Vanity, só referir aqui algumas adaptações que eu gosto muito e que acho que valem a pena ser vistas. Desculpem que as imagens vão aparecer em cima de vocês outra vez. Uma das... Para mim, a melhor adaptação, no sentido em que pouco tem a ver com o livro, mas tem tudo a ver com o livro, é o Oeste Nada de Novo, de 1930, um filme que tem 91 anos, do Louis Milestone e baseado no livro homónimo do Erich Maria Remarque, um escritor que, depois da ascensão do nazismo, teve de fugir da Alemanha e este livro, entre outros, foram completamente queimados em asta pública durante o nazismo. É uma história sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre um grupo de soldados na Primeira Guerra Mundial, e o filme consegue transcrever o mesmo espírito anti-guerra e o espírito dos horrores da guerra que o livro transmite, e é uma adaptação que eu recomendo vivamente. Eu odeio esse termo, recomendo vivamente, mas acho que aqui impõe-se, porque apesar de ser um filme que tem limitações técnicas que na altura seriam óbvias, estamos em 1930, o som foi inventado no ano anterior, portanto, talvez alguns diálogos, talvez alguns efeitos sonoros hoje pareçam antiquados, digamos assim, mas é um filme que tem um poder incrível, é um filme perturbador,
é um filme cheio de ideias e que combate a originalidade e a vivacidade do livro original com outras ideias que não estavam no livro, e no fim a mensagem é a mesma. É um grande, grande livro e um grande, grande filme. Outro que é menos conhecido e que até eu li o livro e depois até tu me sugeriste o filme, Tiago, é o Mother Night, ou O Espião Americano, que é uma adaptação do livro do Kurt Vonnegut, que não é a primeira adaptação dele, por acaso, que eu trago aqui, e foi uma coincidência, nem me tinha lembrado que estava a trazer 2 adaptações dele. É basicamente a história fictícia de um agente duplo, de um homem, quer dizer, ele não é a partir de agente duplo, é um homem que está a trabalhar na propaganda do nazismo, e que depois é obrigado a ser um agente duplo para os americanos, e este homem é americano. É uma história muito, muito interessante, é um belíssimo livro e é um belíssimo filme. Pelo menos ficamos a saber quem é que matou a Laura Palmer, não é? Sim, sim, a atriz que eu agora esqueci-me do nome, infelizmente, é Sheryl Lee. Sheryl Lee, exatamente. Ela é o interesse amoroso do Nick Nolte. É um filme bastante fiel ao livro, sem perder nunca uma apetência em criar novas ideias, mas é muito mais fiel e pega no texto do Kurt Vonnegut quase de forma literal em algumas cenas, principalmente na voz off do Nick Nolte, e que resulta perfeitamente. Eu acho que ele nasceu para interpretar esta personagem e acho que ele passa muito bem a mensagem do Kurt Vonnegut e ouvir... Eu gostava muito de ouvir um audiobook do livro com a voz do Nick Nolte, porque acho que é fantástico. Outra adaptação, olha, já agora... Desculpa, Rui, já que falaste do Vonnegut, faz só uma referenciazita ao Matador 5. Era isso que eu ia fazer a seguir. Desculpa. Então, era a outra adaptação. Tu já viste a adaptação? Já vi e tenho o filme e tenho o livro e já li o livro também. Cá está ela, o Matador 5, que é o livro mais famoso. Um livro e um filme difíceis, deixa-me dizer, mas... Difíceis, mas achaste? Eu achei difícil, mas bastante recompensador. Eu li 2 livros do Kurt Vonnegut, portanto foi o Matador 5 e o Mother Night. O Mother Night até li em inglês e é bastante acessível, mas não deixa por isso ser um livro com uma grande profundidade filosófica, principalmente. O Matador 5 é uma história que eu nem próprio sei resumir, porque é uma experiência tão fora de tudo que... E o filme também está um bocadinho... Desculpa, é um viajante no tempo acidental, que não controla, ele simplesmente desliza em determinados momentos no tempo. E inclusivamente isto mete depois extraterrestres que têm uma noção do tempo diferente de nós, não é? Exatamente, sim. Pronto, enfim. É uma história muito figénea. Diz isto, Tiago. Deixa-me só referir um crossover que eu acho que é importante. Agora falas no Matador 5, que muitas pessoas sabem que isto existe, que é o Harry Potter e o Matador 9 3/4. Eu ainda quero acreditar que tu vais a dizer alguma coisa a sério. Mas por acaso tenho uma recomendação que quero fazer, que é de familiar, que é o The Swimmer, da maravilhosa Eleanor Perry, que pegou numa short story, ou seja, o realizador original era o marido da altura dela, o Frank Perry, e ele na altura achou que não estava nada ali, um homem que nada... faz muitas piscinas e isto não acontece nada, e o próprio Sam Spiegel também disse que não acontecia ali nada, mas se arranjares se um ator estiver interessado, nós fazemos o filme, e Burt Lancaster, blá 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 blá. É um excelente filme, vejam o filme, é uma excelente adaptação, grande escritor. E é uma história que o filme é a história, eu li o conto depois, é aquilo basicamente. Mas só dizer do Matador 5, o filme pega nesta história. Eu já não tenho a certeza se o livro tinha uma cadência temporal cronológica ou se ia alterando em vários tempos, porque o filme faz isso. Vai alterando, sim. O filme faz isso muito bem e eu acho que é uma bela adaptação e que também merecia ser mais estimada. Agora, 2 curiosidades europeias. Um filme alemão, A Honra Perdida, de Katharina Blum, baseado no livro homónimo do Heinrich Böll,
e realizado, agora esqueci-me do nome dele. Volker Schondorf! Exatamente, Volker Schondorf. Eu, por acaso, este é um caso de um livro... Só nesse tom é que se consegue falar alemão, não é? Sim, exatamente. É um livro curtíssimo, nem 100 páginas tem. É uma história sobre uma mulher que está a ser investigada por causa de um homicídio. E o livro é muito direto ao assunto, é muito... realista. Eu honestamente não gostei tanto do livro como gostei do filme. Acho que o filme é muito, muito melhor. Acho que pega na mesma ideia e transforma-a num thriller com grande garra. Portanto, aqui fica o exemplo de uma adaptação que é melhor do que o livro, quando aspas muito grandes e falando assim, como se fosse o Odete Santos. E depois... uma adaptação que eu não gostei à primeira, não gostei à segunda e gostei muito à terceira. É um filme português chamado Uma Abelha na Chuva, que é uma adaptação do livro homónimo do Carlos de Oliveira. Eu só explicar um bocadinho. Eu vi este filme numa aula de literatura no secundário. Falámos do livro na altura. E não gostei do filme porque é esquisito. Para uma mente de um miúdo de 15 ou 16 anos, parecia um filme esquisito. Lida com questões temporais. Há momentos em que os planos se repetem, um pouco à novela vaga. Eu não sabia nada daquilo, não gostei. Depois li o livro e gostei muito do livro. Voltei a ver o filme e não gostei nada porque não era como o livro. E há cerca de 3 ou 4 anos entrei numa FNAC e pensei, ao longo destes anos as pessoas dizem-me tão bem do filme, se calhar há qualquer coisa que eu perdi, decidi comprar o DVD e de facto encontrei um grande filme. Acho que é uma bela adaptação que tem a ver, mas que ao mesmo tempo pega em mecanismos que estavam a ser utilizados no cinema da altura. Este filme é do Fernando Lopes, anos 60, Nouvelle Vague, outras vagas também a acontecerem por esse mundo fora, o novo cinema brasileiro, etc. É um filme que brinca muito com a montagem. Acho que é uma grande obra do cinema português e que merece ser vista. Pronto, era isto. Não sei se vocês querem... Tenho outra recomendação, se bem que é um bocadinho perneta, porque também não li o livro, mas chama-se Lolly Madonna Triple X, do grande Richard Sarafian, com o Rod Steiger. É grande para mim, ok? Ainda estou a falar do Richard Sarafian. Mas o livro também tem esse nome? Lolly Madonna War. Okay. Não é Lolly Madonna Triple X. Olha, por falar ainda na questão dos livros que parece que foram feitos para filme, há uns tempos li um romance que gostei muito, que é Os Irmãos Sisters, do Patrick DeWitt, e ainda não vi o filme, por acaso. Queria ter visto o filme antes desta conversa, mas não o consegui. Mas é um daqueles livros que está quase um guião aqui escrito. Agora tenho muita curiosidade para ver o filme e como não sei se vocês já ouviram, é com o Joaquin Phoenix ainda não, e com o John C. Reilly. Sim, ainda não. Voltando só ao Lolly Madonna, um último apontamento, tem um elenco fantástico. Rod Steiger foi um dos últimos filmes do Robert Ryan, com o Jeff Bridges também. É fantástico, se conseguirem descobrir, vale a pena. E tinha mais qualquer coisa para dizer. Há bocado estava a falar de escritores que adaptam o seu próprio material, alguns, e foi material. E embora este não seja um dos casos mais flagrantes, mas o Elmer Leonard tanto dá para um lado como dá para o outro, tanto vê os seus próprios argumentos a serem não estou a fazer de propósito. O Elmer Leonard tanto tem uma boa adaptação no 52 Pickup. Na verdade, isso nasceu das cinzas de uma má adaptação do mesmo livro pelas mãos da Canon, e a primeira resultou no The Ambassador. Ou seja, The Ambassador deu origem ao 52 Pickup, que é uma boa adaptação, mas também sofreu nos anos 80 Burt Reynolds' Stick. Eu acho que também foi ele que escreveu. Bem, nós tens o Jackie risco... Brown também. Sim, bem, mas isso não foi ele que adaptou, não é? Sim. O Tiago estava a falar Qual? ele adaptar. O Jackie Brown. Não. Sim, não.
Mas acho que corríamos o risco agora de estar aqui, porque as recomendações vão lembrando de outras. Sim. O último exemplo de um autor a adaptar ele próprio e realizar a sua história e o seu livro original, mas no caso, neste caso é positivo, que é o Ninth Configuration do William Peter Blatty. Okay. Pronto, mas desculpa, boa recomendação, mas eu vou meter aqui, se bem que esta não é eu tenho quase certeza que não é uma adaptação. Mas espera, deixa só o António acabar na configuração. Ele ficou tão entusiasmado que eu não resisti a passar-lhe a palavra. Vai. Não, mas eu vou pesquisar se é uma adaptação, não tenho a certeza. Basicamente, o autor do livro do Exorcista, adaptado pelo Friedkin, que mais tarde também viria a adaptar a sequela, que era o Legion, naquilo que deu origem ao Exorcista 3, mas que também tem um livro que é o Ninth Configuration, que tematicamente acaba por ter as mesmas preocupações que o próprio Exorcista, do ponto de vista da fé, do ponto de vista do abandono. Não sei se vocês leram O Exorcista, o filme, o livro é muito mais humanista do que o filme, e o Ninth Configuration volta a ter as mesmas preocupações naquilo que é uma história aparentemente de comédia, de uns tipos que fingem estar loucos para fugir ao serviço militar, e que acaba em tragédia. Enfim, é uma adaptação, olha, que recomendo vivamente também, como tu fizeste. Sim. Olha, por falar só no Exorcista, de facto é outro exemplo que eu esqueci-me de referir. O livro, além de depois há aquela história do Director's Cut, mas primeiro eu já também sentia que o filme tirava as gorduras que o livro tinha e tornava aquilo um bocado anedótico, por vezes. Acho que no livro a Reagan possuída fala demasiado, que às tantas parece um vilão do James Bond, já se pode dizer, nunca me apanharão. É porque a experiência do livro tem muito mais protagonismo do Padre Karras e pronto, lá está, e tem muita reflexão interior dele que depois no filme não é traduzido, não é? Não, e depois passamos 20 e tal anos, quando o filme regressa aos cinemas com o suposto Director's Cut, que não é um Director's Cut, foi basicamente a versão mais fiel ao livro, em que o Friedkin, por pedido do William Peter Blatty, volta a inserir as cenas que ele tinha cortado porque achava que não funcionavam, e de facto ele cortou, e muito bem, meus caros, porque o Director's Cut, o suposto Director's Cut, estraga o filme. Aquele final, não estraga o filme. Estraga. Eu vou-te dizer, a primeira vez que eu vi o filme... É só supérfluo. Eu vou-te dizer, a primeira vez que eu vi o filme foi no Director's Cut, e quando eu revi o filme na Theatrical Cut há 3 ou 4 anos, e percebi que o filme acabava um bocadinho antes, supostamente, do que na Director's Cut. Epá, que momento fantástico de cinema. Olha, Rui, guarda essa conversa para o nosso episódio sobre as Director's Cut, que também podemos fazer qualquer dia. Exatamente. Tiago, já descobriste? Eu fui tirando o microfone porque parece que estás no meio de um nevoeiro no Alasca. Agora... E agora sim, a melhor adaptação de sempre, ainda na temática de realizadores a adaptarem o seu próprio material e a realizarem. Oh God, oh man, oh God, oh man, oh God, oh man. Norman Mailer, sim. Norman Mailer. Tough Guys Don't Dance. Realizado pelo Norman Mailer, exatamente. O homem que escreveu Os Nus e os Mortos, Os Exércitos da Noite e outros livros, quis realizar um filme que foi parodiado no Family Guy. Eu a primeira vez que ouvi... Ele já tinha realizado, não é? Ok. A primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi no Family Guy, que eles passaram esse momento em que basicamente é o Ryan O'Neal a andar às voltas numa praia a dizer oh God, oh man, oh God, oh man. E é muito engraçado. Já tinha visto essas imagens sem contexto e sem saber o que era. Agora já fiquei a saber. Ora, Tiago, não sei se percebeste o Rui dizer-te que o teu microfone está a fazer muito ruído. Não sei se tinhas apanhado essa dica. Não consigo fazer nada quanto a isso. Peço desculpa. Okay, não tenho qualquer. Constrangimentos da magia. É a magia da televisão, digamos assim. Mas então... supostamente essa cena não era para ter ficado no filme. Foi ali um Norman Mailer conhecido troca-tintas
que achou que fazia sentido, não é? Ele ia cortar e cortou mais à frente. Sim, ele era... ele fez um... Pronto, tá? Ok. Então, não tenho mais nada a dizer. Meus senhores, vamos então passar ao filme. Vou aqui só fazer uma apresentação e vou desligar mais um bocadinho o microfone, só um bocadinho, porque está a ficar um bocado chato, mas... E o que ele está a fazer não está a ajudar, mas... não está. Está na altura então de passarmos ao filme, que é, como eu referi no início, baseado no best-seller homónimo. Se eu ativar o meu som não... dá, desculpa. Dá, sim, não ativas. Caramba. Bom, foi baseado no best-seller homónimo do Tom Wolfe, como referi no início, e que foi um dos maiores sucessos da literatura americana dos anos 80. A adaptação da Fogueira das Vaidades era, por isso, muito aguardada, com grande expectativa pelos fãs do livro e pelos críticos e tudo mais, até por todo o aparato que a produção envolveu e que é muito bem relatada no livro da Devil's Candy, da jornalista Julie Solomon, muito bem retratada. Eu não sei porque não li o livro, mas ouvi agora o podcast do The Plot Thickens, do TCM, em que pediram à Julie Solomon para recontar a história em vários episódios, incluindo até gravações que ela fez de entrevistas com os intervenientes do filme na altura. Mas, no fim de contas, a adaptação, que foi realizada pelo Brian De Palma, só arranjou lenha para se queimar. Não sei se... Peço desculpa. É uma história sobre poder, estatuto e cobiça. É protagonizada por um tipo chamado Sherman McCoy, que eu acho que é dos melhores nomes de personagem que já uma vez ouvi. Um tipo que trabalha na bolsa, tem uma vida de luxo e considera-se um Master of the Universe, um homem que está acima de todos os outros. E um belo dia, ele e a sua amante estão de carro a conduzir, passam pelo Bronx, onde são interpelados por dois homens e tudo muda. As suas vidas nunca mais serão as mesmas, com Sherman envolvido num grande imbróglio de dimensões mediáticas à volta da morte acidental de um desses tais homens. Esta pequena situação serve para criar uma sátira ao American Way of Life, que no livro de Tom Wolfe tem certas características e no filme é diferente, mas mantém alguns diálogos sarcásticos e ganha com ideias de realização que de facto são exemplares. É um filme que, a meu ver, deve ser resgatado da memória coletiva e, por isso, aqui está ele, A Fogueira das Vaidades. Uau, como vamos ter opiniões diferentes aqui. Era para apresentar o cheiro do filme, mas pronto. Ok. Outra vez, A Fogueira das Vaidades. My name is Peter Fallon. I am a writer. But you know that already. Unless you haven't read a newspaper or seen a television in the last few months, you know exactly who I am. I am the man of the moment. The hero of the evening. Me and a little book I happen to write. Now, the real hero of the evening is of course not even with us tonight. But we'll come to him in a minute. For now, indulge yourself in the extravagance of the moment and remember, if you will, a phrase from another little bestseller. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Mr. Fallow, they're waiting. This is a story about such a man. Meus senhores... Uau, como vamos ter opiniões diferentes aqui. Não. Agora ficou. Tu disseste antes, não vale a pena. Então tu não gostaste do filme, Tiago, é isso. Vamos já aqui fazer as opiniões e spoilers do início, para depois as pessoas voltarem quando tiverem visto o filme. O que é que tu achaste do filme, Tiago? Não foi não gostar, não é o meu... Não está no meu poço de filmes do Brian De Palma. No entanto, achei poucos minutos depois do filme... Não. Logo quando o filme começou, que o Brian De Palma... este Brian De Palma era o realizador errado para este filme. O Brian De Palma era o realizador errado, o Tom Hanks definitivamente o ator errado para este papel. E estou... Não li... Abstraí-me tudo o resto. Eu li o Devil's Candy, mas apaguei-o.
Bonfire of the Vanities, tanto no formato que saiu originalmente para a Rolling Stone, ou depois o formato condensado que ele fez também. Não é bem condensado, que ele escreveu muita coisa e acrescentou muita coisa. Assim. Mas cortou umas coisitas e foi? Não? Sim, mesmo assim tens um calhamaço de 800 páginas, não te chega. Ok. Mas conta assim. Mas este filme é aquele caso clássico de um filme a ser polvilhado de açúcar hollywoodesco e aquela armadilha fácil de o livro é muito ácido, vamos aqui tentar limar umas arestas e pode ser que a gente safe aqui com o Tom Hanks e claramente com o orçamento que tinha tentaram puxar mais público ao ter certas estrelas e acho que nada faz o clique e o Brian De Palma em modo operático em vez de Brian De Palma em modo I'm Mom e das comédias iniciais dele. Esse sim era o Brian De Palma certo, portanto não acho que o Brian De Palma seja de toda a escolha errada, mas o modo dele estava em modo Blockbuster e Untouchables e Scarface e não funciona de todo. E o filme, quando o filme vai para uma ópera, é quando ele se calhar fica mais preso e não tem... Porque ele saca tudo do saco. Tudo que é movimento de câmara ou qualquer truque visual que ele consiga tirar do saco que não acrescenta nada à história e só está ali de um modo masturbatório, não funciona de todo. Isto precisava de ter um orçamento muito mais baixo, atores muito mais terra a terra, que aí iriam permitir ao tom que voltasse à acidez do Tom Wolfe, e nada disso está aqui. É mesmo um produto Hollywood que tenta furar o saco, mas acaba por asfixiar-se no plástico. Ok, então espera aí, já fazemos uma análise maior. António, o que é que tens a dizer? Eu se não me engano, o filme chega a ter também ecrã dividido, não é? Sim. Aliás, até em homenagem ao filme, vamos agora ter aqui o nosso... Boa, fantástico. Agora, supostamente estamos numa reportagem. Sim. Não, mas conta, António, sim. Olha, eu sou um mega fã do Brian De Palma, mas sou um mega fã do Brian De Palma de um subconjunto muito particular dos seus filmes. E ao longo dos anos fui percebendo que havia muito Brian De Palma que eu ainda não vi e ainda hoje continua a ser verdade. E por alguma razão nunca tinha visto este filme e vim para aqui só com o trabalho meio feito, não li o livro, mas aproveitei para ver o filme. Eu também ouvi o podcast do Devil's Candy, não é? A série integrada no Plot Thickens, e é muito difícil falar deste filme sem este conhecimento todo extra. Aquele livro. E aquilo que eu continuo a não compreender, e já vou à minha opinião do filme, mas que eu gostava de começar por falar disto, é, independentemente da melhor ou da pior adaptação daquilo que foi um romance de grande sucesso na altura, eu continuo a não compreender o porquê toda aquela carga negativa com que o filme foi recebido. Porque o filme foi mesmo recebido como se fosse a pior coisa de todos os tempos e estavam preparadíssimos para o esfrangalhar. Mas aí é porque isso é o caso Evans Gate, agora assim, não sei, em que todo o making of já dita como é que o filme vai ser recebido, como é que se atrevem a gastar tanto, como é que se atrevem a blá 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 blá. Mas atenção, no Evans Gate havia um ego que se calhar merecia ser castigado, de um determinado ponto de vista, se calhar foi isso a motivação. E eu estive a ouvir com atenção o podcast e não vejo nada assim tão obviamente, ou seja, não vejo nada que seja assim tão escabroso e tão óbvio que possa merecer dizer assim, olha, este filme merece ser castigado. Enfim, eu não acompanhei obviamente a produção quando ela foi feita, eu não sei quais eram os meandros em Hollywood e o que é que motivava aqui a indústria, mas eu estava a ouvir o podcast à espera de coisas sumarentas e ouvi uma história muito interessante, ouvi
pequenas opções que foram sendo tomadas que se calhar foram as erradas, um bocado ao lado, mas nada de escabroso, nada que me dissesse, e agora compreendo porque é que isto é um falhanço. Exatamente. Tendo dito isto, eu tenho exatamente a mesma opinião que o Tiago sobre o filme, sendo que a opinião dele, no fim, resume-se a ele não ter gostado muito. E eu gostei de alguma coisa. Eu consigo reconhecer que se calhar o Brian De Palma não era a pessoa certa. Não sei exatamente o que é que se está a dizer com o filme, além do óbvio, não é? Mas, por exemplo, este filme é de que ano já agora? É de 90 e... É 1990 mesmo, sim. 1990. Sinto que é um bocado redundante, se calhar, com Wall Street, do Oliver Stone, que acho que é um filme muito mais afiado e muito mais contundente. E, independentemente de não conhecer o livro, o filme chega ao final e tem uma cena... Eu não vou fazer spoiler, eu só quero dizer que tem uma cena que é uma fabricação de Hollywood daquelas que faz torcer o nariz a qualquer um, independentemente do que veio atrás. Que é da gente, enfim, estão a moralizar e estão a querer-nos fazer acreditar que esta personagem diria isto e isto nunca aconteceria no mundo real. Enfim, e sendo que o filme é operático, ainda assim tende como tu disseste, a ser uma sátira a algo que se passava na sociedade americana, e a ser uma crítica àquele reaganismo, aos yuppies, aquele estilo estratificação também social, racial, àquela diferença que há entre os privilegiados e os que não têm nada. Mas tudo isto me parece redundante, requentado, óbvio. Ainda assim, achei o filme... Eu acho que discordo do Tiago. Eu gostei de ver o Tom Hanks neste papel, precisamente por ser uma inversão de expectativas. Exatamente. E tive algum gosto em ver. Ainda tentei perceber em que cenas é que a Melanie Griffith já tinha aumentado o peito, porque ela fê-lo a meio das filmagens. Olha o António Araújo a ser cancelado em 5, 4... Desculpa. É um facto de que ela fez uma operação em que mudou a sua forma a meio do filme. E dizem os mais atentos que dá para ver de cena para cena onde é que ela estava, com o peito menor ou maior. E eu, curioso, tentei ver, só que não tenho essa capacidade, confesso. Eu gostei muito de ver o peito dela em todo o filme, portanto... Pronto. Então, isso também vai fazer muito bem para a minha carreira futura. Quem é que vai ser cancelado agora? O que eu não gostei na Melanie Griffith foi que raio de sotaque é que ela estava ali a tentar fazer. Mas eu tenho uma resposta para isso. Portanto, fechamos aqui a parte sem spoilers. Para dizer, antes de chegar a... Não queres opinar tu antes dos spoilers? Não, já disse que pronto, a minha opinião tem muitos spoilers, mas eu acho que é um filme muito interessante. Não acho que seja perfeito, longe disso, não é. É um filme que tem um final moralista que era desnecessário, que é apressado em várias coisas. Nota-se que ou foi pressões, ou foi as previews não correram bem, houve qualquer coisa que fez ali o filme levar uma volta na montagem, que se nota que há muita coisa que saiu apressada e que o tom que se cria do filme não foi bem colocado à partida, portanto tu nunca sentes exatamente aquilo onde o filme queria chegar, pelo menos eu senti isso. Mas, dizendo, eu comecei a ler o livro da Fogueira das Vaidades, aliás, quando nós decidimos que este seria o filme, até muito por causa do podcast que fez ressurgir o interesse no filme, eu decidi ler o livro e ainda li a primeira centena de páginas do livro, li-o em inglês, e uma das coisas que eu pensei ao ler o livro foi, caramba, isto em português, como é que deve ser isto, ler isto em português? Porque deve ter sido o livro mais intraduzível que eu já li na minha vida, porque lida com imensos tipos de sotaques diferentes, imensas formas de dizer as palavras, e daí a questão da Melanie Griffith. Há uma parte do início em que o Tom Wolfe dedica muito tempo à forma como o Sherman vê o sotaque da Maria, da amante, em que ela diz mesmo Shaman, ele escreve Shaman. Há coisas que não dá para traduzir. Porque é que eu não acabei de ler o livro? Eu estava a gostar bastante até, mas senti que às vezes o tamanho dos livros influencia um pouco a nossa disposição para os ler. Digitalmente isso já não acontece, mas pronto. Eu estava a gostar muito, mas não senti que ia querer ler aquele tom ácido durante muito mais tempo. Aliás, porque aqui é muito ácido
não é nada subtil em muitas críticas que faz, e às tantas é quase um homem a ralhar as pessoas que estarem a fazer coisas más, mas que funcionam muito bem. Mas só para vocês terem uma ideia, das 100 páginas que eu li, só há uma coisa que está no filme, que é o Sherman McCoy ir passear o cão para ir ter com a amante. Portanto, dessas 100 páginas, a única coisa que está é isso. Portanto, o livro teve de levar uma devastada total, não é? 800 páginas num filme de 2 horas é quase capaz de ia dar asneira. Não é asneira, mas seria difícil agradar a gregos e a troianos. Nada como um bom espirro para interromper um episódio e depois uma pessoa a comentar. Eu mexi aqui nas definições do teu micro e o barulho reduziu. Pronto, fica para a memória futura. O Tom Hanks, eu também concordo com o António. Eu acho que é uma inversão de expectativas. Sinto que, ouvindo o podcast, que o produtor pegou no Tom Hanks, não por essa mesma razão, mas para tornar o Sherman McCoy uma personagem mais simpática. E eu acho que a questão é, quem está mal não é quem escolheu o Tom Hanks, é como usaram o Tom Hanks no filme. Porque eu acho que a personagem do Sherman McCoy até podia ter sido mais fiel ao livro, com o mesmo ator. Porque o Tom Hanks é exatamente essa questão de inversão de expectativas. Quer dizer, tu olhas para ele e vês um homem não é? O homem de confiança, o tipo que toda a gente gosta e não sei o quê, que é mesmo exatamente esse tipo de pessoa que é preciso para encarnar o Sherman McCoy, uma pessoa reles a nível moral, sem princípios e que faz tudo para conquistar os seus objetivos financeiros. Há uma parte muito interessante do livro, da parte que eu li, que se passa, que o filme também tem um bocadinho, mas o filme só tem a ideia, que é aquela reunião que todos os executivos têm à volta do atendedor de chamadas, com o chefe que está a jogar golfe. Essa cena depois tem uma continuação no livro que é muito interessante, que é sobre um colega do Sherman McCoy que já se está desacreditado de tudo aquilo e já está a criticar tudo aquilo e a forma como aquilo destruiu a vida dele, aquele tipo de vida de Wall Street. Essa parte do livro foi a que eu até tinha mais gostado e um dia eu voltarei ao livro, de certeza, porque o que li achei muito interessante. Só mais uma coisa... elemento, deixa-me só dizer que acho que há um elemento que eu não sei se estará no livro, mas que eu penso que de certa forma é desperdiçado olhando só para o filme, que é há alguma ambiguidade também no facto de que ele atropela um rapaz de cor e isto dá início a uma caça às bruxas para fazer dele um exemplo, não é? Para também políticos mostrarem junto destes bairros mais desfavorecidos e onde há uma grande população negra, de que também podemos castigar, digamos, um privilegiado também para haver aqui ganhos políticos e tudo mais. Só que a ambiguidade que não é aproveitada é o facto de que o rapaz não era um rapaz inocente que ia passear, era alguém que também estava a tentar assaltá-lo. E eu penso que esse elemento é completamente desperdiçado na narrativa e podia ter dado aqui também um balanço muito interessante do ponto de vista moral. Sabem quem é o melhor ator aqui? É o Saul Rubinek. Acho que ele é o único que está... sim, gosto também. Gosto. Ele e as sobrancelhas do Moffat. Do Moffat, sim, sem dúvida. Mas o que eu sinto a ver o filme é que eu começo a ver o filme, mas a sensação é que eu já vi um filme assim, um filme antes, na mesma onda, portanto eu parto para ali e já estou ambientado na questão. Mas não é isso que acontece. Não há um grande tempo para tu situares as pessoas num tom e numa sátira que depois também nunca cola do início ao fim do filme, exceto alguns casos pontuais. Mas o que eu acho que funciona muito bem é o modo operático do filme. A questão do repent yourself da ópera, em que ele está a ver-se do outro lado, eu acho que fica muito interessante. Acho que todo o jogo político de utilização do acontecimento para proveito tanto do mayor da Câmara como do reverendo da Igreja, acho que é um dos motos do livro, que, aliás, também foi considerado racista por muita gente, por causa da forma como fala dos sotaques das pessoas, e as pessoas do Bronx são assim, as pessoas não sei o que são assado. Mas... Sim, o próprio filme foi acusado disso, porque aquilo parece a faixa de Gaza, não é? O Bronx parece a faixa de Gaza. Sim. E acho que também muitos protestos na altura a dizer, oi, atenção, isto também, aqui não é só criminoso, isto não é assim tão mau, não é? Também há aqui gente
de trabalho e, portanto, também houve ainda algum backlash, não é, em relação ao filme. Sim. Ias a dizer, Tiago? Tens a própria Melanie Griffith com a dizer "This looks like a war zone". Aquele sotaque impenetrável. Sim, mas a questão é que eu acho que mesmo... A única coisa impenetrável neste filme da Melanie Griffith é o sotaque. Opa, eu gostei muito da Melanie Griffith no papel. Eu acho que se ela tivesse mais tempo de antena, acho que perceberíamos que ela é perfeita para o papel. Ou ela ou a Uma Thurman, mas não sei porque eu, quando li o livro, estava a imaginar algo mais parecido com o que é a Melanie Griffith no filme. Aquela vozinha, está ótimo. Tens que imaginar a Uma Thurman por alturas de Ligações Perigosas, porque acho que ela era mesmo muito novinha. Sim. Nesta altura. Bem, António, para alimentar um dos teus ódios de estimação, então, conta lá o que é que achaste da banda sonora do Dave Grusin. Achei uma bela porcaria. Quer dizer, não gostei. Se calhar, ao ver aparecer banda sonora original por Dave Grusin, fico logo também um bocado inclinado. Mas, na verdade, não sou fã. Não sou nada fã. Aliás, eu acho que até partilhei uma mensagem convosco quando vi o filme a fazer este comentário, precisamente. Portanto, exatamente. Mas, olha, só um parênteses, o Brian De Palma volta a ter também uma ópera como peça central no Passion. Não sei se recordam. Não, por acaso não vi o Passion. Sim, mas já foi quando foi há 10 anos. Eu vi recentemente, não fiquei fã, mas... Esse é aquele com a Eva Green e com a... Não. Rachel McAdams e Noomi Rapace. Sim, tudo a ver, sim. Estava a confundir com o do Roman Polanski, o baseado numa história verdadeira, que tem a Eva Green e tem a filha, a mulher do Polanski, aquela... Emmanuel. Sim, exatamente. Não, mas estava só mesmo a fazer um parênteses, porque achei curioso, porque eu, como vi o Passion há pouco tempo, achei curioso este paralelismo, em que há uma peça central em que há uma personagem que vai à ópera e depois ele também divide o ecrã, não é? É o Brian De Palma. E está a acontecer algo de um lado e do outro está a ópera, que eu não tenho conhecimento para perceber, mas que penso que deve espelhar qualquer coisa da narrativa. Não é? Eu acho que o filme, por mais fiel que às vezes tente ser, como logo do ponto de partida pega de uma maneira muito errada nas personagens e claro, na minha opinião, vocês não acharam o mesmo, nas personagens, no casting, em tudo, por mais fiel que depois tente ser, vai sempre sair com um significado completamente diferente, por mais que as cenas não se alterem, quando a base já vem podre, é muito difícil disso estar bem. Eu acho, desculpem, é o filme da Amazon. Eu acho, mesmo a questão do final, mas claramente gravamos isto ao meio-dia, porque... eu honestamente, eu, mesmo que o final seja o moralismo que é, eu não sei se é assim tão grave, porque o filme também nunca põe a personagem do Sherman McCoy nos píncaros de malvadez, e não é malvadez, mas de ganância, de falta de princípios e de moral que no livro existe. E quando ele sai do tribunal e o Bruce Willis leva no metro, tu percebes que aquele homem, de facto, entretanto, já se passou da cabeça. Okay, então se calhar, na defesa do filme, só enquanto filme, não acho que façam um mau trabalho com este Sherman McCoy do Tom Hanks. Eu não fui completamente... Não ignorei por completo aquela personagem. Sim. E até estava... a torcer por ela e o filme, para melhor ou para pior, é um filme. Mas isso não é bom, não é suposto. Não é suposto, eu sei, só estou a dizer. Se quiseres defender ao máximo o filme e se quiseres pegar não é só ao máximo. Não, mas se quiseres mesmo, ok, então este Sherman McCoy é só o Sherman McCoy deste filme e vamos ignorar mesmo tudo o resto. Eu não posso dizer que façam um mau trabalho com a personagem. Eu estava interessado com a relação dele com o pai e qual é que seria o seu próprio desfecho e como é que ele iria
conseguir safar-se desta alhada em que se meteu. Sim. Mas o que é que eu estava a dizer? Bruce Willis, Metro. Sim, Não. é isso. Eu acho que o maior pecado acaba por ser que nada é muito marcante. E por exemplo, só agora há 2 minutos é que o Rui falou no Bruce Willis. Ou seja, nós conseguimos falar disto tudo sem falar de que o Bruce Willis também entra neste filme. Porque, para mim, ele também passeia-se por aqui e não, Bruce, mas marcante. O Bruce Willis está a fazer de Bruce Willis. Tu tens, não é, o Tom Hanks e o Bruce Willis depois deste filme já não seriam altos de carreira, mas eles eram o fruto mais desejado. Só que aqui tens muitos elementos a chocarem uns contra os outros. Não, a questão é que também acho que o Bruce Willis, tal como a Melanie Griffith, o filme não lhe dá tempo suficiente, porque depois o filme quer contar muita coisa e tem de despachar tudo um bocado a correr. Então fica a ideia de que ele é um bêbado que não escreve há muito tempo e agora tem sucesso e está bêbado porque tem sucesso. E é uma coisa que é muito enunciada, mas não é mostrada, é enunciada, pronto, e para teres a ideia de que aquilo... como é que é Wall Street? E um plano deles não sei o quê, e um plano deles na reunião. Mas sinto que, se calhar, se o filme cortasse uma outra coisa e despendesse mais algum tempo em cenas com essas personagens, acho que o todo depois também ficava muito melhor. Por exemplo, acho que passa muito tempo no tribunal. Eu sei que é para perceber final, que é para perceber todo o escândalo que é criado, mas mesmo assim acho que é muito tempo de tribunal. Eles demoraram estupidamente muito tempo a arranjar aquele... Eu não sei se eles falam nisso no podcast ou não, mas eles demoraram muito tempo a arranjar aquele tribunal específico e eles já estavam mesmo ali a arrasca. Criam uma sala de tribunal verdadeira e em vez de a construir num estúdio. Sim. Acho que foi isso foi exigência, acho que sim, e tiveram dificuldades em encontrá-la. Mas já agora, eu não quero estar só aqui a falar mal, eu também queria ser positivo, e a verdade é que é sempre um prazer ver um filme arrancar com um plano de sequência do Brian De Palma quando ninguém falava em planos de sequências, não é? Mas é fantástico. Mas qual é que é sempre um prazer. É fantástico. Seja pelo que for, pá. A sequência é fantástica. A questão não é cozido digitalmente. E era numa altura em que ninguém fazia disto. Mas não é só isso. Noutros filmes o Brian De Palma fez com mais intenção. Em termos de servir a história, servir a narrativa, servir um momento. Ainda assim, nem que seja só por uma demonstração de virtuosismo, é um prazer. Quer dizer, mas eu acho que não seja uma questão de virtuosismo. Eu acho que é uma grande forma de começar o filme e foi isso até que me intrigou para o resto do filme. E, aliás, eu devo dizer, eu há muito tempo, eu vejo filmes regularmente, como vocês, e às vezes, até se calhar vejo filmes melhores e não sou tão entretido como fui com este. Eu nem dei pelo tempo a passar. Sim, ok. Isso é outro elogio. Sofrimento. Sim. Ok, eu dou-te isso. O filme entretém, são 2 horas que... E tem coisas que estão muito bem esgalhadas, salvo seja, e uma delas é o plano de sequência inicial, que te dá logo o ambiente daquela personagem naquele momento. A questão é, eu precisava se calhar de ter um bocadinho antes também para perceber como é que chegou ali, não é? Parece que cai tudo um bocado do céu. De repente, olha, esta história é boa, de repente não sei o quê. Até faz algum sentido, mas eu gostava de ter passado mais algum tempo com essa personagem. Mas pronto, mas o plano de sequência inicial eu acho que é de facto fabuloso e até depois o voltei a ver depois de ver o filme porque acho que está muito bem feito mesmo. Sim. É que ias a dizer alguma coisa, Tiago? Não. O que é que eu ia dizer mais? Não sei. É do filme ser divertido. Não era isso. Isso, pronto, já disse, o filme é divertido. 2 horas passaram a correr. Tranquilo, acho que isto... Agora estava a ver que ia acontecer como ao outro, que morre na mesa do café. Sim, o Alan King, que... Sim. Acho que isto precisava de alguém com sangue na garra. Não que o Brian Palma não estava morto, portanto. Mas precisava de alguém, sei lá, um Steven Soderbergh. Não. Sim, não, o Steven Soderbergh acabadinho de sair do Sex, Lies and Videotape. Mas posso só dizer uma coisa? Eu não vi o Sex, Lies and Videotape, mas eu acho que o Steven Soderbergh é dos realizadores mais sobrevalorizados. Ok. Então vamos já escolher outra avenida. É um realizador tão anónimo na maior parte dos seus filmes. Ei, o quê?
fogo. Não. Acho que estás a ver os filmes errados é um do Steven. É um tarefeiro bastante eficaz. É um tarefeiro bastante eficaz que se fosse outro realizador qualquer era só um tarefeiro. Essa palavra é horrível. Tarefeiro, deixa só dizer uma coisa. Não, há tarefeiros excelentes, há excelentes tarefeiros na história do cinema. A questão é que não tem... A questão é que não tem 1/10 do prestígio mediático que o Steven Soderbergh tem. Tanto que, quando ele até vai realizar os Oscars, está a porcaria dos créditos iniciais a rodar e as pessoas, isto é Steven Soderbergh. Créditos iniciais do Steven Soderbergh. Não, são créditos iniciais completamente normais, caramba. A questão é essa, é que eu não acho que ele tenha, pelo menos nos filmes mais recentes, do que eu vi, ele tem filmes ótimos, não é isso? Agora, como realizador também, caramba, não o ponham dos pinkers, pá. Desculpa, eu não sabia que isto ia acabar numa discussão sobre o Soderbergh, mas basta ver o The Limey. Para mim, bastava ele ter feito o The Limey para ser um realizador genial. E tu has de ver que ele adapta o seu estilo a cada projeto. Portanto, aí... Mas aí não é um estilo. Mas aí não é um estilo. Não, é talento. Não, mas aí não é um estilo. É aquilo que um tarefeiro faz. Adapta-se a cada projeto. Não é. Tudo bem, mas não tem problema. Mas a questão é, quando é outra pessoa a fazer isso... Quando é outra pessoa tarefeiro ao Sidney Lumet também, não é? Sim, mas ele é um excelente tarefeiro. É um excelente tarefeiro. A questão é, as pessoas não dizem que o Sidney Lumet tem um estilo. Mas do Soderbergh dizem que tem um estilo. Ele não tem um estilo. É a ausência de estilo. É uma pessoa que se adapta. A minha questão é essa. Não é a qualidade dos filmes. É porem o realizador como um Ocean's autor. 11, não é? Só o Ocean's 11 ele transpira estilo, não é? Está bem, mas a estilo no sentido de coolness. Sim. Eu adoro o Tráfico. Eu acho que o Tráfico é um filme fantástico. Não há nada contra. Mas às vezes sinto que com o Steven Soderbergh põe nos pinkers, caramba, o teu homem também não é preciso isso. Desta conversa ninguém sai ileso. Acho que não é culpa dele. Não é culpa dele. É da atenção mediática em português. Sim. Só percebi isso agora, mas é. Tinha medo que a minha piada passasse despercebida. Mas calma, ok? Eu gosto dos filmes do Steven Soderbergh, só que não tipo, agora disseste, um Steven Soderbergh. Não! O Steven Soderbergh ia acontecer a mesma coisa. O Brian De Palma, desculpa, ele foi para este filme com o propósito de eu preciso disto para ganhar dinheiro. Ele disse, eu estou aqui para fazer um filme comercial. Ok? Provavelmente, se calhar, se o Soderbergh estivesse na mesma situação, se calhar o filme também ia ser igual ou pior. A questão não é essa. Se me dissesse assim, eu gostava de ver o Scorsese a fazer este filme. Mas não era nestes moldes. Não era o Steven Soderbergh neste filme. Era o Steven Soderbergh a fazer o filme dele, baixo orçamento. Não era uma coisa... Boa, mas se calhar o Brian De Palma a fazer o filme dele, se calhar também não era... Ok, mas isso... Ok, está bem. Isso foi o que eu disse ao início. Este não é o Brian De Palma certo. O Scorsese acabou de fazer este filme, não é? Este não é o Brian De Palma certo para... Este filme, isto é um filme de alto orçamento que tem o Brian De Palma do The Untouchables. Isto merece o Brian De Palma do iMom. Eu acho que tem um bocadinho dos dois, pá. Eu acho que tem um bocadinho dos dois. A verdade é que ele não seguiu isto com o Raising Cane. Não. Acho que fez o Carlitos Way antes. Olha, excelente filme. O Raising Cane é de 94, acho eu. Agora... O Raising Cane parece-me que é ele, digamos, a voltar com... O Raising Cane é outro filme que tu deves ter visto, que ele depois arrependeu-se da montagem e... E um fã fez um Director's Cut que passou a ser, não é? Um fã fez um edit do filme. Sim. E ele considerou o Director's Cut, tanto nas edições em Blu-ray que existem... Não, tens razão, desculpa, o Raising Cane... sim, mas o Raising Cane ele seguiu a sua carreira com o Raising Cane depois deste filme. Mas espera, há muita coisa a dizer sobre isto agora, porque por um lado o Raising Cane parece ser um best-of do seu estilo e das suas, digamos, da sua forma de filmar, o mais over the top e ao prático possível. Mas agora eu fico muito curioso com isso que estás a dizer, porque eu vi o filme e não sei que versão vi. Terei visto... Não, vista normal. Se está por ordem... Se está por ordem cronológica e se está tudo nos carris, vista normal. Ele criou uma coisa mais descabelada. Ainda mais? E
Está Por certo. acaso nunca vi o Raising Cane, mas gostava de ver as duas versões. Eu não me exprimi bem até agora. O que eu quero dizer é que o Raising Cane é o Brian De Palma a fazer Brian De Palma. Ou seja, não há filme mais Brian De Palma. Não estou a dizer que é bom ou mau. Estou a dizer que não há filme mais Brian De Palma que tu possas ver. E achei curioso ter sido a seguir a este, porque foi um bocado do género. Ok, molhei ali os dedinhos naquele lago da Hollywood comercial, mas agora deixa-me fazer aquilo que eu sei fazer. E achei só curioso isso também. Mas E já depois agora... deixa-me só voltar a molhá-los com o Missão Impossível e com o Mission to Mars. E depois o Mission to Mars foi mesmo mergulhar a mão. Olha o Missão Impossível, um filme também de contrato, não é? Pá, faz isto, não sei o quê. Pá, e a questão a minha questão com o Soderbergh é só porque há realizadores que não têm um estilo próprio, e ainda bem, não é? Quer dizer, não. Digam-me um bom filme, um grande filme que o Soderbergh tenha feito nos últimos 15 anos, já agora. Só por curiosidade, porque eu não sei. Não sei. Nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos, bem, o Logan Lucky. Fez o Logan Lucky, vá. Não, Logan Lucky, o Solaris é um grande filme. Não, eu disse Solaris, olha, filme. Solaris. Pronto, sim, aí acho que estás um bocado sozinho, mas ainda bem que dizes isso, porque fico com curiosidade de ver o remake do Solaris. Mas é um bom filme, se esqueceres, não é? Se não te obcecares em compará-lo com Tarkovsky, eu acho um filme muito bom também. Sim. O Bubble é fantástico, é uma experiência muito fixe. Quando ele se aventura e solta a franga, é fantástico. Mas isso não é últimos 15 anos, não é? Pois, eu estou a dizer, é que me parece que ele entra numa espiral de... Agora é que está o completo tarefeiro. Os filmes que ele anda a fazer agora são de completo tarefeiro. E ainda por cima é um tarefeiro sem graça. Percebes? É porque, eu quando digo que o Sidney Lumet é um tarefeiro, não é por mal. A questão tem um assignment e faz da melhor forma que ele faz, e que no caso do Sidney Lumet, muitas vezes é genial. A maior parte das vezes é genial. Agora... mas Bubble, Girlfriend Experience... Sim, mas o Let Them All Talk, aqueles filmes que ele fez com o iPhone para a Netflix, epá, não sei. Eu acho que a coisa mais interessante que ele fez nos últimos 10 anos foi aquela remontagem do 2001. Não. Então, o Behind the Candelabra é um ótimo filme, pá. É? Ainda não vi. Mas vais-me dizer que há um filme do Steven Soderbergh, inventar um estilo que ele não tem, ou vais-me dizer que é só um filme? Bom. Não, espera. Então, mas aí estamos a entrar por uma discussão. É que a minha questão é dizerem que ele tem um estilo que ele não tem. O que é isto do estilo? E eu quando li agora o livro do Lumet, ele dizia lá que quando se atribui que um realizador tem estilo, é porque esse realizador faz sempre o mesmo filme da mesma maneira. E que ele, na sua abordagem, é adaptar-me ao material. Sim, é isso. Mas e não podes dizer que eu não sei o que é que é um filme do Steven Soderbergh. Sei dizer é que casa a casa. O que é que gosto mais e o que é que gosto menos. Mas é por isso que eu não... Mas é por isso que quando o Tiago... um ótimo filme de atores. Mas é por isso que quando o Tiago me diz que gostava de ver este filme pelas mãos do Steven Soderbergh, eu não sei se o Steven Soderbergh... Porque quando eu digo o Scorsese, sei que ele teria mão para pegar neste assunto. Percebes? O Soderbergh, como faz uma coisa radicalmente diferente da outra. E não sei. Por exemplo, o Brian De Palma, sim, eu diria que era uma boa escolha para fazer este filme. Não a melhor, mas não era uma má escolha. Pelo trabalho que ele já tinha feito antes. O Scorsese nunca estaria associado O Scorsese nunca estaria associado a um filme, seria associado a outra grande produção de Hollywood, que mais uma vez é a abordagem errada para pegar no Bonfire of the Vanities. É assim, acho isto estamos fundamentalmente a discordar com uma coisa, que é, eu e o Tiago achamos que o Brian De Palma não é uma escolha óbvia. E o Rui acha que é uma escolha adequada. Pronto, acho que é isto. Este Brian De Palma, eu acho que o Brian De Palma era uma boa escolha. Não este Brian De Palma. Acho que o Brian De Palma é sempre o mesmo. As pessoas não mudam com a idade. Não, a pessoa é mesmo. Isso é as pessoas mudam com a idade, o que é normal. E portanto não podes pedir que o Brian De Palma dos anos 60 existisse nos anos 90. Isso. Mas como assim? Então, mas isso é o que ele faz. Também não podes pedir que o Steven Soderbergh, acabado de sair do primeiro filme, de repente a Warner lhe desse lá os 50 milhões para fazer a adaptação do livro mais aguardado. Espera lá. Vamos lá por partes. Como assim que eu não posso pedir isso do Brian De Palma se o Passion é o Brian De Palma do Sisters?
Mas não é. Mas eu não vi o Passion. Não Mas espera. Mas eu discordo porque o Brian De Palma dos anos 2000 é o mesmo Brian De Palma de 1990? Não é. Não. E não é que o último filme dele tivesse sido um êxito, porque não foi. Mas, quer dizer, acho que ele estava um bocado mais na moto de cima do que está nos tempos que correm, não é? Quer dizer, até o último filme dele foi remontado à revelia do Brian De Palma, e quer dizer, o homem já tem quase 80 anos, ou já tem, não é propriamente... Enfim. E eu quero muito ver um grande comeback do Brian De Palma, estou desejoso. Isso não vai acontecer. Não sejas assim. Sim, eu também Não estou a ser... Do John Carpenter eu já me conformei que aquilo acabou ali e já não vale a pena. Mas... Eu acho que o De Palma já não consegue financiamento nos Estados Unidos. Todas estas últimas produções têm sido produções... Mesmo desde o Itália Negra. Já o Itália Negra foi uma produção europeia, portanto... E este Domino, ele teve uma experiência horrível. E o filme não é grande coisa. Eu sei que o Tiago gosta mais ou menos, mas eu também vi-o agora recentemente e foi uma desilusão, porque também eu queria ver um grande filme do Brian De Palma, não é? Não é um grande filme do Brian De Palma, mas tu consegues ver lá o Brian De Palma. Mas no vocês, Domino, por acaso... no Domino muito menos do que no Passion. Mas por acaso, já agora, por falar em ver o Brian De Palma e já agora ver o Steven Soderbergh nos filmes, o que é que vocês veem exatamente Brian De Palma na Fogueira das Vaidades, para além do uso óbvio dos split screens, a meu ver um bocado desnecessário, mas fora isso, que marcas de Brian De Palma é que vocês veem no filme? Se calhar não vejo nada porque ele não está a trabalhar com uma coisa que está a fazer uma adaptação. Portanto, as preocupações dele são outras. Sim, está a ser terfeiro. E não tem mal nenhum em ser terfeiro. Podemos parar, eu odeio essa palavra. Podemos só censurar essa palavra e nunca mais utilizar isso. Espera, fez que eu digo holocausto de cada vez que diga terfeiro? É mais agradável. Se quiseres. Ok. Então o Brian De Palma fez o holocausto... Não, estou a brincar. Não, mas sim, fora split screen também não encontro mais nenhuma marca. Então, olha, Rui, vamos fazer assim. Ok, tu gostas deste filme. Eu gosto da lei. Eu gosto. Ok, tu gostas deste filme. Não sabes se eu me estou a rir de ti ou de mim. Posso me estar a rir do que vou dizer. Pronto, está bem. Tu gostas deste filme? Podes ficar com este Tom Hanks. Eu não percebo qual é que é a cena do Tom Hanks e os dentes quando está com personagens que não são boazinhas. Sempre que tem personagens que têm a bússola ao contrário, ele mete tipo uns dentes falsos ou uma cena assim. E com isso eu digo, ok, fica com este filme, fica com este Tom Hanks, eu fico com o da Lady Killers dos Coen. Ok. Mas não acho que seja mau. Eu fico com o Rui aqui então, porque... eu não acho, é assim, dos Coen que eu não gosto. É um filme que é um desastre, mas também não é a pior coisa do mundo. Pá, vê-se, só que o original é 549 vezes melhor. É só isso. A primeira vez, o primeiro que vi foi o remake. Está-se esforçado mais aí. O Tom Hanks está-se esforçado mais. Mas eu até gosto dele aí também. Pá, eu acho que funciona. É a única coisa. Só que o problema é que depois tu vais ver o Alec Guinness no original e ficas, ok, já está. Porque é que foram fazer um remake disto? Porquê? Não sei. Olha, isto agora também não tem nada a ver com nada. E porquê é que os Coen não estão a trabalhar juntos? Chatearam-se os irmãos? Ou... Não, se calhar é só tempo de... Porquê é que os irmãos Wachowski não estão a trabalhar juntos? Eu já tenho as minhas coisas com as minhas irmãs, agora imagina estar a trabalhar com elas ao longo de 30 anos. Não, estou a brincar. No caso das Wachowski, ela explicou a que não está a fazer o filme, que é a que não é a Lana, como é que se chama a outra? A Lily. A Lily explicou o porquê e disse-o... Sim, não queria fazer outra vez o Matrix. Não queria voltar onde teve e passou por uma transformação bastante complicada e perdeu os pais. E os cheques de royalties continuam a vir todos os anos de qualquer forma, portanto, para que estar a fazer um novo? Não sejas mau, ela não disse nada disso. A minha curiosidade é válida ou não? Quer dizer, os Coen sempre filmaram juntos, mesmo quando não assinavam. Eram os dois que realizavam, eram os dois que escreviam. E agora, de repente, o Joel Coen aparece a fazer um filme sozinho. Foi a outra dupla de irmãos que agora também separou. Não sei. Não existe. Dos Farrelly?
Sim, ok. O Green Book. Não estava a pensar neles, mas sim, também é válido. Parece que agora, nestes últimos anos, todas as duplas de irmãos acharam que, bem, ok, já chega. Não vamos... Eu acho, será possível que a gente fale do Green Book em todos os episódios? Não. Isto vai se tornar uma cena. Não sei. Mas, Podemos só passar a falar do Kingpin, acho que é mais... Olha, por falar há bocado estávamos a falar da questão do comeback do Brian De Palma. Vocês já viram o Cry Macho do Eastwood? Não, ainda não. É muito giro, às tantas há uma cena em que ele está demasiado chupadinho. Se nota que ou ele estava-se a alimentar mal no dia em que foi rodar aquilo, de repente em vez de parecer 91, parece ter 121, mas pronto. Não há uma cena em que do nada tu pensas, olha, o Crypt Keeper, não? Como assim? Esquece. O Crypt Keeper? Do quê? Não, ok, não estás a ver quem é o Crypt Keeper. Não estou a ver quem é o Crypt Keeper. Podes então explicar procura aí uma imagem e mete aqui, se puderes. Ok, espera aí. Okay. Vamos só aqui desfrutar. Não. Programa YouTube. Espera, do Tales from the Crypt. Ok, já percebi. Sim. Espera, agora. Então vamos cortar esta parte e só passar para esse riso. Olha, o Tiago já está a editar o programa. Ai. Não, mas é isto, meus caros, é isto mesmo. É que está tão chupadinho quanto o Crypt Keeper do Tales from the Crypt, exatamente. Que também serve para Iggy Pop. Mas pronto. Mas enfim, senhores, não sei se têm mais alguma coisa a dizer sobre a Fogueira das Vaidades. Há meia hora que já não temos nada para dizer. Quero ir dormir. Também eu, que amanhã é outro dia. Pronto, então vamos despedir, não é? Voltamos daqui a um mês e tal. Lá para o fim de outubro. Quando é que esta pérola sai? Sai na quarta-feira. Que é o dia em que está a sair. E está a ser gravado no momento em que está a sair, exatamente. Claro. É a quarta-feira. Não, já é dia 30. Pronto, olha, despedimos-nos. Dia das mentiras. Então, não se esqueçam de seguir os podcasts do António, Segundo Take, Universos Paralelos, o À Beira do Abismo, que chegou ao episódio 100 e depois vai voltar em breve, e os Defuntos, Betamax e Escolhe Tu. Bom, ficamos aqui por aqui, não é, pessoal? Não sei se querem deixar alguma mensagem final sobre alguma coisa. Os 6 da Melanie Griffith, já agora, não sei. Vamos tornar isto mesmo matéria para nos cancelarem. Não, estou a brincar. A minha mensagem final é estranho esta caneca do Bugs Bunny não ter orelhas, só ter... Não. Pronto. Quem tenha curiosidade pode ir ver o Body Double, porque tem Brian De Palma, Melanie Griffith, e os 6 dela aparecem. Eu não digo em todo o seu esplendor, porque não tem o tamanho que terão mais tarde, mas aí está uma boa... Toda a sua naturalidade. Na verdade, o Bonfire of the Vanities é que é o verdadeiro Body Double da Melanie Griffith. Exatamente. Sim, senhor. Muito bem. Entretanto, aproveitem para subscrever o canal, desmagar o sininho. O sininho. Ok, de onde é que isso vem? Eu já perguntei isto, mas isso... É dos youtubers, eles dizem essas coisas. Podemos inventar uma para nós? Tipo o quê? Esmagar... Não, outro verbo. Esmagar os 6 da Melanie Griffith. Não. Que horror, calma, não estou a dizer nada de mal contra os 6 da Melanie Griffith. Não é isso. Pronto, já chega a falar dos 6 da Melanie. Bem, as notificações do YouTube são um sininho, portanto... Fermenta a paróquia, tipo uma cena assim. Não, porque a ideia é carregarem no sino das notificações do YouTube. Tens que te manter aí dentro desse requisito, não é? Não, podemos dizer a célebre frase que o Batatinha dizia a Mimi. Mimi, aperta aqui. E Batatinha também vai ser cancelado em breve. Eu acho que eles já foram cancelados há muitos anos, mas pronto. Na TV. Será que a Mimi se vai chegar à frente e vai... Toda uma reportagem. A batatinha dele não era em rodelas, não era em palitos. Não sei. Eu estou a cortar nas gorduras saturadas e o homem não me deixa.
Se querem receber notificações, aperta aqui, então. Aperta aqui. Então vá. Até à próxima. Bem-ajam e saúde. Não é verdade? Eu se calhar não quero que me aperte... já acabaste? Não, diz. Ok. Não, se calhar não quero que me apertem nada. Tá, não te apertei nada. Bom, vá. Até à próxima.